Mas, doutora, por que eu vou fazer um exame genético que avalia risco para obesidade, sendo que eu já estou obeso? Aí a gente pensa, nossa, boa pergunta para cair na prova, hein? É assim? Mas, veja bem, paciente, esse risco ele pode ser por inúmeros motivos. Então, o exame ele me mostra o caminho. Ah, é gasto energético reduzido? É alteração para um paladar que prefere mais lipídios saturados e eu vou modular lipídios? É possíveis alterações na grelina, alterações na leptina? Então, eu começo a trabalhar com esse paciente de uma forma muito mais personalizada. Ok, com excesso de peso, ele já pode aparecer no consultório, mas eu me questiono, por quê? Qual é a razão? Eu vou na causa. E se tudo estiver ok ali, se tudo que o exame preconizar, de acordo com todo o respaldo científico, estiver tudo ok, eu vou lá para os micronutrientes. E, às vezes, eu posso encontrar respostas nesses micronutrientes. Então, eu posso avaliar, por exemplo, uma vitamina D, um receptor de vitamina D. Posso avaliar um transportador de zinco. Posso avaliar o metabolismo de ferro. Começo a avaliar o perfil inflamatório, o perfil pró-oxidativo. Então, eu começo a fechar todas as lacunas ali que podem favorecer para que eu consiga trabalhar com esse direcionamento mais personalizado. Mas a pergunta é, se nós não somos 100% iguais, por que as nossas condutas devem ser? Por que as condutas devem ser padronizadas? Eu costumo dizer que dentro de uma curva de Gauss, né, que é aquela curva em que projeta uma normalidade de determinados parâmetros, nós estamos mais para o desvio padrão. E esse desvio padrão faz muita diferença na nossa vida, porque esse desvio padrão ele corresponde, muitas vezes, à capacidade de expressão do meu fenótipo. Só que a boa notícia é que esse fenótipo, essas alterações, elas podem ser moduladas. A grande pergunta é, como conhecer essas informações para modular de uma forma para aumentar o nosso saldo de saúde? Então, a ideia dos exames é realmente preconizar que respostas distintas merecem condutas personalizadas. Então, nós precisamos pensar nessas condutas personalizadas. E a dieta personalizada, ela abrange todo esse cenário, porque nós contemplamos todo o conteúdo que nós já conhecemos, então toda a nutrição clássica, ela é, com certeza, considerada. Só que agora a gente incluiu o genoma, incluiu a avaliação do nosso genoma. Os exames bioquímicos são, com certeza, muito importantes para a nossa evolução clínica. O exame genético ele é feito uma vez na vida. E o exame bioquímico ele tem que ser feito com uma certa frequência para acompanhar se a minha conduta deu certo ou não. Se aquele paciente respondeu melhor ou não. Tudo isso traduzido em dieta personalizada. Porque, por exemplo, às vezes eu fico trabalhando tanto com uma suplementação com o paciente, uma suplementação de vitamina D, e essa suplementação de vitamina D nem sempre atinge o meu objetivo. Então, eu começo com uma dose, e aí vou aumentando um pouquinho, e aí ele faz os exames, repete, e ele não melhorou muito. Melhorou um pouquinho, mas não melhorou muito. O que acontece? Vai fazer um exame genético, tem uma alteração no receptor de vitamina D. Se ele tivesse feito esse exame antes, eu já saberia que doses como essa não fariam tanta diferença na vida dele. Porque, às vezes, ele está com risco cardiometabólico importante. Então, entre aspas, ele perdeu tempo tentando fazer esse tipo de protocolo. Se ele soubesse dessa informação previamente, já saberia, por exemplo, que seria o mais adequado uma suplementação, às vezes intramuscular, uma dose intramuscular, no caso da vitamina D, ou eu vou trabalhar, por exemplo, algo que nós conseguimos avaliar, a enzima, a NQO1, né, que é a ubiquinona, que faz a conversão de ubiquinona em ubiquinol. Então, a gente tem essa enzima, a NADPH, que faz a conversão de ubiquinona, que é a coenzima Q10, em ubiquinol. E a gente tem relatos de pacientes que fazem uso de estatina, por exemplo, e nesse uso de estatina referem dores musculares, não é verdade? E, às vezes, nós sugerimos o consumo de coenzima Q10, não é verdade? Só que quem tem essa alteração no gene da NQO1, quem tem esse polimorfismo, precisa tomar um certo cuidado, precisa ter cautela. Por quê? Porque a conversão é prejudicada. Então, eu acumulo muita coenzima Q10. Então, seria mais prudente eu já ofertar o biquinol, porque aí eu pulo essa etapa. E o paciente não fica sobrecarregado, com risco para processo oxidativo aumentado, por exemplo.
Então, eu já consigo observar nesse cenário que a minha conduta é mais assertiva. Eu paro de trabalhar de uma forma de tentativa. Vamos tentar fazer isso? Claro que a gente não tem resposta para tudo. Não é o meu objetivo também dizer, gente, olha, teremos resposta para tudo, mas aquilo que nós conhecemos, aquilo que a literatura traz de evidência, nós podemos aplicar com os nossos pacientes. Então, a pergunta é, por que não aplicar? Por que não conhecer? Por que não tentar? Por que não trabalhar com eles de forma mais personalizada?